Salve galera, aqui é o Gil e eu tô aqui nesse vídeo para poder te falar o que mudou na prova de 2025 da Polícia Federal. Essa semana eu gravei um vídeo falando sobre a minha nota na Polícia Federal, né? Como é que foi que aconteceu ali nos bastidores. E eu gravei, vou colocar aqui em cima, aqui eu sempre fico na dúvida se é aqui ou se é aqui, um dos dois lados aí vai aparecer um cardzinho onde você pode clicar e vai cair direto no vídeo onde eu falo minha nota. Eu tô aqui para poder falar um pouco sobre uma outra perspectiva. Afinal de contas, a gente tinha expectativa da prova de 2021 e veio uma outra prova. E o que eu percebi que mudou, que provavelmente vocês não perceberam? A primeira coisa que vocês não perceberam foi a capa. Tô zoando, tô de sacanagem. Vamos lá. A primeira coisa que eu percebi que mudou aqui na prova, né? Todo mundo de cara. A primeira reação de todo mundo foi ir lá conferir, né? Imagino duas coisas. O tema da redação e como é que estava distribuída a prova, né? Foi engraçado que eu dei uma olhada na reação das pessoas ali ao redor e algumas pessoas colaram as placas, outras pessoas ficaram felizes e tal. Eu fui um dos que fiquei feliz. Inicialmente eu não fiquei tão desesperado assim, né, quando eu vi a quantidade de questões de direito. Então eu vi que não mudou informática e contabilidade, aquilo me deu uma tranquilizada. O tema também não estava tão difícil de poder desenvolver, né, era um tema aplicado ao que a gente tinha estudado para a prova objetiva, então foi bem interessante. Como sempre, meu café, minha água tá aqui e vamos trocar ideia aqui. Eu acho que o primeiro ponto aqui que houve de mudança na prova da Polícia Federal foi a mudança de peso, né? Acho que todo mundo percebeu isso, é bem nítido, todo mundo comentou sobre isso. A gente estava esperando uma prova ali que viesse, né, pelo menos umas 20 questões. Eu honestamente tinha falado, né, assim que saiu o edital, eu compartilhei no grupo de estudo aqui do Projeto PF, ali no fundo, e eu falei com o pessoal, provavelmente o direito vai aumentar, entrou direitos humanos, tivemos aumento, algumas falas do ministro, só que nem eu imaginava que teríamos um aumento tão expressivo nas questões de direito. Eu acho que o que mais pegou não foi nem aumentar direito, mas foram eles sacrificarem a matéria de língua portuguesa. Pô, isso assim me deixou numa parada assim, tão inconformada, né, depois da prova, mais do que qualquer outra coisa, porque o que eu imaginei que eles fossem fazer? Pô, eles vão tirar um pouquinho de informática, um pouquinho de língua portuguesa, um pouquinho ali de raciocínio lógico, estatístico, um pouquinho de informática e contabilidade. Isso não aconteceu. Os caras, eu acho que eles tiraram, sim, né, 2 questões ali de estatística e raciocínio lógico. Agora, acho que foram 10 questões, né, ao invés de 12, como foi em 2021. E o outro ponto foi em relação ali à parada de... Então, essa foi a questão. Então, eles sacrificaram direito, a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa que vinha com 24 questões caiu para exatamente, né, 10 questões ali, já incluindo relação oficial. Então foi uma mudança muito drástica, assim, né? Para nossa sorte, né, ou para a infelicidade de alguns, enfim, isso não está sob nosso controle, vamos para o que interessa. Então, o que aconteceu? A gente vinha de uma preparação, e eu acho que esse vídeo ele é principalmente para falar sobre essa mudança em específico. Foi uma coisa que eu percebi, que eu resolvi mudar, e foi muito... Eu parei para refletir muito nisso, nos impactos que isso aconteceu, depois que eu tive a conversa ali no Instagram com o 02, né, da PF aí, cara, super gente fina, inclusive vou deixar o Instagram dele aqui para você seguir ele lá. Eu gosto sempre de fazer 2 convites. Primeiro segue ele para saber o que fazer, depois segue a mim para saber o que não fazer, né? Eu acho que são 2 coisas que dá pra gente tirar, eu gosto muito de brincar com isso. Afinal das contas, a gente consegue sim aprender com os erros do passado da pessoa, o que ela fez de errado, o que ela fez de certo. Eu acho que a gente sempre tem coisa a aprender e a ensinar, né? Eu acho que qualquer pessoa que sentar com você hoje, não importa qual foi sua nota no concurso da Polícia Federal, você tem algum insight, algum aprendizado que você tem ali, né? E alguns ali, o cara que perdeu a sunga na prova, no TAF, na natação da PF, cara, rachei de rir. O cara pulou, quando ele pulou a cueca ficou pra trás, quem nunca, né, perdeu a cueca na hora de dar o salto ali. E esse cara tem pelo menos mais um aprendizado para poder contar aí pra gente, né? Uma situação bem engraçada que a gente ficou sabendo. Mas qual foi essa mudança no final das contas? O que isso impactou e por que essa é uma mudança tão expressiva? Eu queria dedicar um vídeo quase que inteiro aqui do canal para falar sobre isso. Por quê? A gente foi treinado, né, inicialmente, a fazer uma preparação específica para a Polícia Federal. Eu, desde 2021, procurei fazer essa preparação específica para a Polícia Federal. E quando eu falo de específica para a Polícia Federal, eu não estou falando no sentido de, pô, eu vi até alguns comentários, né, lá no outro vídeo, onde um cara comentou sobre isso. Ele falou, pô, estudei tanto tempo para a prova de 2021, nunca mais eu me dedico tanto a uma prova para ela mudar tanto assim. E eu vim de preparação exclusiva para a Polícia Federal, né? E um cara comentou, pô, se você já está estudando há tanto tempo e estava fazendo a preparação exclusiva, sua obrigação era dominar todo o edital. Evidentemente que sim, né? Eu já tinha fechado o edital em direito algumas vezes.
Esse camarada também, ele já tinha passado pelas matérias, eu conheço ele, né? Ele foi aluno também do curso lá do Mentor, se não me engano, e também ele foi aluno aqui do projeto Polícia Federal. Não sei se eu estou confundindo, né, de qual dos dois, se foi dos dois mesmo, mas, Dadir, depois comenta pra gente aí qual foi a sua bagagem, né? Eu lembro do nome dele. Pelo projeto PF, mas vagamente pela mentoria. Mas enfim, o ponto lá é que ele falou sobre isso e o camarada falou esse contraponto, né? Pô, você deveria ter dominado todas as matérias. Só que quando eu falo de preparação exclusiva para a Polícia Federal, a gente está falando de dar um peso maior naquelas matérias de maior significância, né? Vamos falar assim, porque se a gente pega e soma, informática 36 questões, contabilidade 24, aqui foi 50% da prova. Se a gente soma ali mais 24 questões, vai dar o quê? 70% da prova, né? Mais 24 questões, língua portuguesa. Aí depois a gente soma mais 12 de raciocínio lógico, 4 matérias representavam 80% da nossa prova. E aí a gente bateu com muita maestria, com muita eficiência nessas matérias. Né? Até pela minha prova especificamente, se eu pego e olho ela, eu falo assim, cara, esse aqui foi o núcleo, né, principal onde eu mais ganhei ponto, né, e também menos perdi. Então, quando a gente olha para essa prova e faz essa análise, é uma coisa bem interessante. Só que, quando você fica muito bom nessas 4 matérias, e quando a gente fala de informática, que é aquela parte de TI, banco de dados, toda aquela parte nova de segurança e avançada, né? Segurança da informação, essa parada de FPFNI, ela é até mais simples, mas as criptografias ali, né? SHA e tal, 256, então toda essa parte mais avançada da informática, ela não cai, a grosso modo, para os outros concursos de carreira policial. Assim como contabilidade ali, né? A parte introdutória da contabilidade ela acaba caindo, mas outras questões mais práticas ali elas não caem tanto. E até porque hoje é até mais fácil, 2024, 2023 para frente, é mais fácil você encontrar provas que cobram contabilidade, provas de polícia civis, né? Aconteceu muito de 2022 para cá, coisa que a gente não tinha até 2021. A única polícia civil que cobrava contabilidade era a prova da Polícia Civil DF, né? E a agente escrivão cobrava aquilo ali de praxe, um cara crachá da prova da Polícia Federal, mas não tinha essa parada. Então, fazer uma preparação exclusiva para PF, você tinha um risco em fazer essa preparação. Ninguém nunca discordou disso. Só que qual que é o ônus que isso te traz? O ônus que isso te traz, no primeiro momento, é você não ter boas chances de lograr êxito em concursos estaduais, principalmente se, assim como eu, você tem que trabalhar e estudar, você não tem a opção de não trabalhar, né? Eu nunca tive a opção de não trabalhar. Houve um momento que eu conciliei minha graduação presencial com um estudo para concurso, junto do trabalho. Então, assim, 8 horas e 48 por dia, praticamente todo o período, né, de preparação. Em algum momento ali, enquanto eu estive lá no mentor, que essa carga horária ela reduziu ali durante um bom período, a 6 horas, 7 horas, perdão, umas 7 horas mais ou menos, 6, 7 horas, 6 horas e meia, dependia um pouco do dia do fluxo, às vezes estendia mais, né, 8, tinha vezes lá de plantão, para tirar a dúvida dos alunos, que a gente estendia isso muito mais. Mas o ponto ali é esse, fazer uma preparação específica, que era você bater nessas 4 matérias, te tirava a oportunidade dos outros concursos, a menos que você desfocasse da Polícia Federal, né? Só que meu erro lá no passado, lá em 2021, na minha cabeça foi ter migrado de concurso, né? Ficar, reiniciando os estudos toda vez que eu tentava fazer um novo concurso. Só que em 2020 desde 2022 para lá, quando eu voltei a estudar com mais constância e disciplina, eu falei, vou focar especificamente na prova da PF. Então, esse é o impacto, é você perder outros concursos. Só que você pensa, para mim tá tudo certo, eu continuo aqui, já tô lascado mesmo, eu vou continuar assim até passar na PF. E a gente vai pro all-in, né, o tudo ou nada. E aí, o que aconteceu na Polícia Federal foi que veio uma prova mais equilibrada, né, na questão das matérias de direito ali, legislação especial, ela se tornou a 4ª matéria mais importante. Quem diria, né, que legislação especial extravagante, nas leis penais especiais, ela fosse tomar um lugar de tão grande importância na nossa prova. Veio contabilidade e informática, depois veio língua portuguesa, né, junto com estatística e raciocínio lógico ali, e depois, em nível de importância, veio legislação especial, se não me engano, com 7 ou 8 questões. Então, não dava para a gente prever que viria esse peso tão absurdo assim, né? A inclusão da matéria de direitos humanos também. Então, foram coisas que quem não conseguiu bater bem em direito se lascou. Foi onde aqui muitos iniciantes tiveram alguma vantagem, né? Essa prova especificamente, cara, ela deu muita chance para quem estava estudando há menos tempo. E eu queria explicar isso para vocês também. Tenho recebido muito, né?
de alguns amigos, até do Projeto PF também, pra galera que vinha na pegada ali há uns 2 anos mais ou menos, eles passaram perto, fazendo 79, 84 pontos ali, ó, 84 pontos não, 74 pontos, né? A pessoa fez essa nota por mais de 70 pontos ali e eles não passaram, eles ficaram assim, pô, teve gente antes de mim, talvez meu segredo foi ter começado a estudar muito antes, né? Deveria ter estudado mais tarde. Só que tiveram alguns fatores que mudaram a dinâmica da prova ali, né? Então, só pra gente fechar o arco, eu vou mudar o assunto aqui. Então, o ponto é que a principal mudança na minha percepção foi a mudança de proporção das questões. Sim, contabilidade e informática continuam tendo um peso absurdo na prova, né? 60% da prova estão em 2 matérias, inegável isso. Só que o resto, meu amigo, agora você tem que lutar por todas elas ali praticamente, né? Porque todas elas, quando elas somam entre si, elas dão ponto significativo para você conseguir estar dentro ou fora das vagas. Definitivamente é essa mudança. E quem não entender essa parada vai se lascar. Quem continuar fazendo aquela preparação de bater naquelas 4 principais matérias ali, vai se lascar. Então, qual que é o segredo, na minha percepção, para você fazer uma preparação focada para a Polícia Federal e você também não perder a oportunidade de passar em outros concursos estaduais, principalmente agora que tem vários concursos surgindo com alguma semelhança com a Polícia Federal, o exemplo disso é a Polícia Civil do Espírito Santo, eu também pretendo fazer vídeo futuramente, se tiver, esse vídeo já gravado vai estar aqui nos cards também, você pode acessar, que é uma prova interessante ali. Mas vamos lá, qual que era a outra mudança que eu queria falar aqui sobre isso? Foi exatamente o impacto que as anulações tiveram na prova. E também a própria questão das cotas, né? Se você para pensar e coloca no bico da caneta a proporção com que isso aconteceu, isso vai te dar uma tranquilizada. Então, não se acha muito burro assim, né? Faça sempre uma comparação comigo, pô, Gil veio de mais bagagem que eu, mais tempo que eu tirei uma nota quase igual a dele, ou igual, ou superior a dele, então use isso como ponto de vantagem para você, de motivação para você continuar, para você não parar. Analise seus erros, melhore esses erros, por que você deveria ter feito mais questões, revisado mais, melhor, é um pouco da análise que eu procuro fazer individualmente, que às vezes eu não compartilho tanto externamente, né? Acabei falando no outro vídeo muito sobre os impactos mais secundários que afetaram a minha preparação e menos ali do que eu fiz de errado em si na preparação, talvez exceto ali, né, a questão dos resumos que eu já tenho falado. Mas qual que foi a questão? Se você fizer uma conta muito simples, né, eu queria muito poder ter feito no papel aqui a conta, mas imagina só, a primeira coisa que a gente já tem que mudar, que você precisa entender, é que a nota de corte ali para cotas e para PCD, elas foram notas mais baixas. Se eu não me engano, a cota para PCD foi 66 ou 67. Quem tiver essa informação com maior precisão, me confirma, por favor. Aí depois nós tivemos ali a prova, a nota de corte para pretos e pardos, né? E essa cota aqui, ela também fez, eu acho que se eu não me engano, foi 69 pontos. Vamos dar um Google aqui, né, para não falar merda aqui. Deixa eu só dar uma consultada aqui. Nota de corte, PF 2025, agente. Vamos conferir que aí eu não falo merdinho aqui, né, vou falar o valor correto ali, que foi 82 pontos para ampla, 66 para PCD e tá falando aqui que a de negros também foi 66. Tá, vamos achar aqui no Gran Cursos. Aqui, ó, eu acho que vai aparecer 82, 66 e 66. Eu acho que foi isso mesmo. Então, nós tivemos em 2021, tá aqui o site do Direção. Tá falando aqui que foi... cadê, caramba? Aqui, ó. Então, pra gente, na concorrência foi 82 pontos, para PCD 66 e negro 66. Então, se a gente pega aqui 66 pontos, né? 66 pontos. Para um cara fazer essa nota aqui, ele não precisava de muita coisa. Porque nós tivemos 10 pontos só de anulação. Então, se a gente desconsidera que tivemos anulações, tira os 10 pontos que essas pessoas ganharam. E aqui, para não ser injusto também, vamos considerar que dessas 10 questões aqui, 2 essa pessoa acertou ali, né? Na média, né? Eu acho que é o que acontece com as pessoas, ela não vai ganhar 100% dos pontos, apesar disso ter acontecido. Então, essa pessoa, ela precisava ter tirado na prova, para ela poder entrar, ela só precisou tirar 50 e quantos pontos? 50 e poucos pontos aqui.
Se é 69, 8 pontos, vamos considerar que ela ganhou com as anulações 10 pontos, tá? Então essa pessoa ela teve que fazer aqui 51 pontos. Agora, olha para a sua jornada, você que fez simulado, me fala se você não tirou 51 pontos com pouco tempo de preparação. Percebe? Pô, olha minha cor. Para você eu posso ser branco, para alguns eu posso ser pardo, mas eu não entrei nas cotas. Por quê? Pela minha certidão de nascimento, tá branco, minha família me julga que eu sou branco. Só que a gente pode ficar fazendo análise de, mas igual eu pensei sobre essa perspectiva, eu trouxe isso como um fator para eu não justificar o processo do que aconteceu, mas exatamente para eu entender que, poxa, dava para eu ter passado, né, mudando algumas circunstâncias, evidentemente, né? Principalmente se eu tivesse estudado mais, mas em uma segunda análise a gente consegue fazer sim olhar dessa perspectiva. Então é muito fácil para quem está de fora olhar para mim, olhar para você que não passou e tirou ali mais dos 60 pontos, né, vamos falar assim, e não ficou dentro, principalmente se você veio da ampla. Porque, no meu caso, eu não tive escola particular, eu estudei em escola pública, né? Eu sempre tive que trabalhar e estudar. E, no entanto, tiveram pessoas que tiveram essas oportunidades, essas segundas chances aqui, né? Que foi fazer uma prova para a AMPA, poder pegar a cota, poder concorrer entre a galera ali. Então, isso faz parte do processo. E quando você compara isso, né, a gente chega num outro valor. E aí você pode falar, pô, Gil, 8 pontos para o cara, e se ele tirou 51, você também foi beneficiado com isso. Sim, então teria sido 71 pontos, né? Você consegue concordar comigo? Se eu tiro lá, eu também tiro aqui. Então foi 71 pontos versus 51. Na média isso aconteceu. Só que o que acontece é que as anulações, elas também fazem um efeito muito louco. Porque na Sebrasp, quando você é mais novo, né? Quando você erra menos, quando você está iniciando a preparação, fazendo os simulados, você marca mais questões. E é por isso que você tira menos pontos. Porque você se arrisca mais, você erra mais questões e as erradas elas anulam as certas e sua nota diminui. Só que o que acontece com as anulações? Esse cara, ele era iniciante, ele arriscou mais questões do que eu. Então, eu provavelmente deixei mais questões em branco do que a maioria das pessoas que acabaram passando ali, né? Tiveram um pouco de sorte nessa parte das anulações. Então, eu arrisquei, né? Um pouco menos ali. E o que eu ganho? Eu ganho apenas um ponto dessa perspectiva, né? Se eu não marquei, eu ganho um ponto. Mas o cara lá que marquei fez 50 pontos ali, porque ele arriscou, né? Aquelas questões, ele acabou duplicando o ponto. E aí essa pessoa que tinha tirado aqui 51 e ela acaba de ganhar 8 pontos em cima dessas 8 questões que ela provavelmente marcou, o que ela vai acontecer? Ela vai ganhar praticamente 16 pontos, ela vai ganhar um dobro. Então, ela provavelmente tirou 67 pontos ali, né? Com essa nota ali. Então, vamos colocar desse jeito. 50 não, 77 pontos. Então, foi por isso também que você teve muita gente tirando muitas notas relativamente altas ali, né? Então, não foi o meu caso, né, de tirar, de ter conseguido esses pontos por causa de anulação. Eu fiz a conta, 2 questões ali eu ganhei como ponto, né, a mais do que eu teria marcado. E mesmo assim foi ponto mesmo, né, não anulou nenhuma. Minto, uma questão que eu tinha marcado, ela foi anulada, né, só que também teve uma troca de gabarito, e na troca de gabarito, junto com essa anulação, deu a mesma bosta, né, no final das contas, né, porque ficou como se eu tivesse acertado uma e errado outra, elas se anularam, então eu não ganhei ponto. Então eu fui afetado por 3 questões anuladas. Uma eu tinha errado, né? A outra não foi uma anulação, foi uma troca de gabarito. E as outras 2 eu realmente ganhei 2 pontos ali. Então era para ter tirado ali 77, não 79 pontos, se a gente for analisar cruamente na minha prova, né? Pontos que eu conquistei. Então, essas mudanças, essa análise ninguém fala. Mas essa foi uma parada que também aconteceu na prova da Polícia Federal. Então, volta a estudar, né? Tem muita gente assim se questionando, ainda está segurando para poder não voltar a estudar, está se travando, mas pensa um pouco sobre isso que eu te falei aqui hoje, analise e reflita. Qual que é o ponto, o ápice desse vídeo que eu queria trazer? A prova da Polícia Federal, ela mudou. Mudou no quê? Você precisa fazer uma preparação que abarque toda a base de direito, né? Um núcleo principal. E quando a gente fala sobre o núcleo principal, isso é muito falado, né? Talvez se você vem de Delta, de direito, você já ouviu falar que para estudar para delegado, para estudar para juiz, você precisa estudar o núcleo duro, né? Que é direito constitucional, direito penal, direito processual penal, porque isso está em todo concurso de delegado. Aqui, na minha percepção,
não é mais diferente, porque conversando com o segundo colocado da PF, olha que curioso, a gente fez as mesmas coisas, né, em tese, só que eu não sei se ele estudou em escola pública ou particular, então estou desprezando essa parada, não sei se ele trabalhou e se ele estudou. Se você souber essa informação, deixa aqui pra gente, pra quem tá assistindo o vídeo, para agregar informação. Mas o que é o ponto? Ele fez a prova da Polícia Civil de São Paulo, assim como eu. Só que ele passou e eu não passei. E por que que isso aconteceu? Porque ele conseguiu se dedicar para a prova da Polícia Civil de São Paulo. Então a gente fez a prova objetiva, normal, né, até aí sem novidade, muito peso em direito. Acabei pegando sim a matéria de criminologia, né, do edital aberto. Medicina legal também eu peguei com o edital aberto ali próximo da prova. Então eu estudei essas duas matérias, mas de forma remanescente. Então eu tinha que fazer 5 horas de estudo para PF, 2 horas, 1 hora, que aguentasse fazer disso depois de trabalhar, eu levava ali a carga horária para a Polícia Civil de São Paulo, né? E depois eu tive que tomar uma decisão, e foi o que ele falou comigo. Ele falou assim, cara, eu arrisquei a minha preparação na PF. Por quê? Ele disse, olha, eu parei de estudar para PF e foquei só na Polícia Civil de São Paulo naquele período. E a única coisa que eu fiz exclusivo para a Polícia Civil de São Paulo foi uma semana, para a prova oral. Então a gente teve a prova objetiva, teve a prova escrita, não era redação, você tinha que escrever lá sobre criminologia e tal, sobre aquela parada toda. Eu passei na prova escrita, fui fazer a prova oral. Na prova oral eu estudei ali a última semana, foi quando eu realmente parei de estudar para a Polícia Federal, para poder fazer prova oral, e eu não passei na prova oral, porque a prova oral, ela te exige muito conhecimento na ponta da língua, né? E é diferente de você saber, de tirar da sua cabeça, e de você simplesmente precisar marcar uma questão. Questões abertas igual era da Polícia Civil de São Paulo, também tem um pouco dessa peculiaridade. E o que ele fez que eu não fiz? Ele acabou se dedicando exclusivamente por isso, porque nesse momento ele falou, cara, foi o que eu consegui compensar em direito, e foi exatamente a bagagem que eu construí na Polícia Civil de São Paulo, foi o que me fez ter uma boa vantagem competitiva na Polícia Federal. Então, isso aqui foi o que eu olhei para aquele cara e falei assim, putz, muito bom perceber isso. Nós chegamos num ponto que a gente tinha que tomar uma decisão, né? Também tive um outro colega que também estudou para a Polícia Civil de São Paulo, ela passou exatamente pela mesma coisa, em determinado momento ela falou assim, pô, eu vou focar, tá mais garantido aqui, eu já tenho certeza disso, e eu falei assim, poxa, eu não vou me sentir em paz, não vou ficar tranquilo se eu não passar na Polícia Federal, porque eu imaginei que eu me dediquei mais para um outro concurso, que eu saí do meu foco, né? Porque desde 2021 meu foco era, não vou desviar, não vou desviar, não vou desviar, não vou desviar. Essa foi uma parada que eu coloquei comigo. E aí a gente tomou decisões. E cada decisão levou a gente para caminhos diferentes, né? E foi exatamente ter batido em direito que deu ele e outros candidatos uma vantagem competitiva maior para estar dentro da Polícia Federal, né? Então, esse é o principal ponto. Quando você faz uma preparação desequilibrada para a Polícia Federal, ela te rouba outras oportunidades, como me roubou na Polícia Civil de São Paulo, né? A menos que você ali flexibilize esse período e vá abrir mão do principal para focar no secundário, é uma coisa que não me parece fazer tanto sentido, né? Que olhando do futuro, olhando para trás, pô, faz muito mais sentido, né? Quem não? É muito mais óbvio você pensar, pô, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, por mais que o pássaro na mão não estivesse na mão de fato, né? Era só um potencial, uma coisa assim. Então, fica aí mais esse aprendizado para você. Se você quer acompanhar os bastidores da minha preparação, inclusive eu vou iniciar um desafio hoje, hein? Acabei de iniciar, não sei se você ficou sabendo aí, mas o TEC agora, ele criou uma espécie de ranking ali semanal, a cada 7 dias ele faz um ranking de quem resolve mais questões. Ele compara tanto questões resolvidas quanto percentual de aproveitamento, e eu resolvi entrar num desafio que é tentar pegar o top 1 do TEC Concurso. Espero que você não esteja participando desse ranking, porque se você ver esse meu vídeo, ver esse desafio que vai ser público lá no meu Instagram, você vai aumentar, botar o pé no acelerador aí. E tem a ver um pouco com isso, né? Se você bota um pouco no acelerador aqui, eu boto daqui de volta, a gente vai competindo ali de forma saudável, eu vou subir. Só que qual que é a parada? Todo dia eu vou mudar de nome, para ninguém saber quem que eu sou ali na plataforma. Vai ser bem engraçado, né? Essa parada de ter que ficar mudando de nome, pensando em nomes engraçados ali. E vou lançar alguns desafios lá nos stories para quem descobrir, né? Qual que é meu nome no ranking ali antes de eu divulgar. Então, todo dia eu quero soltar um novo vídeo atualizando ali como é que foi meu desempenho. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para pegar o top 3, né? Eu falei top 1 aqui, mas chegando no top 3 ali, né? Eu já estou feliz de chegar no top 3 em algumas semanas. E vamos ver o que vai dar. Hoje vai subir o primeiro vídeo lá, se você quiser acompanhar os bastidores da minha preparação. Dê sua opinião, conta aqui o que você acha sobre cotas, o que você acha sobre tudo isso. Na minha percepção, cota tinha que ser cota financeira, igual a EBNEM,
pô, você vem de escola pública, você compete com quem vem de escola pública, você tem menos renda, você compete junto ali, e soma, né, essas duas paradas. Então, poxa, quem tem mais vantagem aqui é o cara que pôde estudar na escola particular, é o cara ali que tem uma renda maior, né, familiar. Então, junta e sobrepõe isso aqui, eu acho que isso faz muito mais sentido do que por como. Mas talvez eu esteja falando merda, né, conheço muito pouco, não sou um cientista social, não manjo nada sobre isso, mas a gente pode conversar sobre isso, né, como leigo aqui. Eu acho que você também não deve ser, né, então dá sua opinião aí, você não vai falar merda demais, porque você tem um concurso para poder passar e tem investigação social. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal e se você puder deixar o hype, ajuda muito. Tamo junto, galera.